E aí, meu nome é Henrique Custódia e esse é o canal da Code Dimension. Hoje o vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Eu quero falar um pouco mais em nível teórico sobre algumas soft skills, algumas habilidades que a gente tem que ter, tá? Para se tornar uma pessoa desenvolvedora melhor, tá? Independente da linguagem de programação que você está trabalhando e tudo mais. Isso é muito mais, esse vídeo é muito mais focado em como lidar com a pressão da evolução, né, de sempre estar estudando constantemente e também lidar com pessoas, né, como trabalhar em equipe e ter habilidades interpessoais boas, né, para que a gente consiga ter uma carreira de sucesso de fato, né, para que você consiga ter uma carreira de sucesso. Então, vou dar uma palhinha aqui de um pouco da minha percepção, da minha experiência com 10 anos de mercado. Tá bom? Bora lá ver então. Beleza, aqui eu preparei alguns conteúdos, uns slidezinhos aí só para dar um fundo, né, pra gente ter temas para conversar. Então, basicamente, eu vou começar pelo começo, né, como ser uma pessoa desenvolvedora melhor. Como eu falei na intro ali, a ideia é que quando a gente pensa em ser um desenvolvedor, no início com certeza a gente pensa muito em código, né, como você ter um raciocínio lógico muito bom, como saber design patterns, como saber muito bem o framework, né? No caso aqui a gente fala muito sobre Angular, como conhecer o Angular, né? Como conhecer o TypeScript, também como, sei lá, estruturar páginas CSS, como dominar o CSS, coisas assim. Só que essas coisas, elas lidam muito com hard skills, são qualidades técnicas, né? Só que quando trabalhando como um desenvolvedor em um projeto, né, que a grande maioria das pessoas vai fazer isso, né, para, enfim, ter uma renda e tudo mais, o mercado de trabalho é baseado em equipes, essas coisas, elas se tornam muitas vezes pequenas, perto do que o interpessoal, o comportamental representa, beleza? Então aqui eu vou trazer algumas dicas e algumas discussões bem relevantes sobre como ser uma pessoa que realmente seja relevante em uma equipe, não só no nível técnico, mas no nível comportamental, tá bom? Aprenda a se comunicar. Eu acho que esse tema aqui, ele é muito relevante, porque primeiro de tudo, a gente tem que aprender a discutir ideias, tá bom? E também apresentar nossas ideias, tá? Não só ouvir, mas também apresentar, né? Falar, para a gente consiga ter uma forma de trocar informações claras, entende? Então, aprender a se comunicar, ela tem muito a ver com a questão de tu falar uma coisa e a pessoa entender o que tu está falando. Isso é meio óbvio, né? Por exemplo, se a gente trabalha numa empresa no Brasil, a gente vai falar português, né? Então, se a gente fala alguma coisa, a tendência é que a pessoa entenda. Só que o problema é que muitas vezes essa comunicação é falha, tá? Então, muitas vezes, por exemplo, principalmente na internet, né? A gente usa muito a comunicação assíncrona, né? Porque muitas vezes a gente não trabalha no ambiente presencial, né? Eu, por exemplo, trabalho completamente remoto já faz 7 anos. Então, a minha experiência com comunicação é muito na comunicação assíncrona, ou seja, texto, né? Via um chat, né? Seja no Microsoft Teams, seja no Slack, tanto faz. WhatsApp, tanto faz, não importa isso. Mas a questão aqui é texto. Então, basicamente, uma comunicação, ela é bem sucedida quando a gente dá um contexto, tá bom? Basicamente, antes de trazer um problema para uma pessoa, ao pedir uma ajuda ou delegar uma função, traga um contexto para essa pessoa, tá? Chega assim, pessoa, por exemplo, né? Pessoa X, né? Você vai chegar nela e fala: ok, eu tenho esse problema aqui, eu já tentei tantas coisas aqui e tal, você consegue me ajudar? Sabe? É muito difícil a gente ter uma comunicação efetiva quando a pessoa simplesmente fala o negócio pela metade. E eu já tive a experiência de ser a pessoa que fala pela metade e também ouvir a pessoa que fala pela metade, tá? Então, por exemplo, isso dificulta muito o fluxo de trabalho porque fica difícil de tu entender. Porque no momento que a pessoa te pergunta alguma coisa, te delega alguma coisa, automaticamente tu já tem que perguntar mais coisas para ter mais informação.
E principalmente, eu acho que isso é bem relevante. No dia a dia, a gente pode não ter tanta energia para perguntar mais coisas. Geralmente, a gente tem, a gente é bem, acredito que eu e você somos pessoas assim, interessadas, né? Mas tem dias e dias. Tem dias que a gente tá para cima e tem dia que a gente tá para baixo, entende? E principalmente nos dias que eu estava para baixo, eu notei que essa falta, essa comunicação falha me desgastava demais, tá bom? Então, era algo que quando eu estava um pouco para baixo, eu ia lá e dava uma comunicação falha. Quando eu estava um pouco para baixo e recebia essa comunicação falha, eu também sentia uma frustração, tá? Então, saber apresentar informação e, acima de tudo, relevar, né, como a gente tá muitas vezes ali no dia. Às vezes a gente pode estar de mau humor, pode estar gripado, pode estar XYZ de várias formas, mas entender que o próximo não tem culpa disso, tá bom? Então, trazer uma comunicação que pelo menos traga informações, seja bem coesa, é essencial, tá? Para qualquer desenvolvedor, principalmente porque a gente trabalha com informações que são muito técnicas, tá? São informações que muitas vezes são ambíguas, tá? Então isso é muito relevante entender. Beleza, o próximo tópico aqui é aprenda a pesquisar antes de perguntar. Essa daqui é clássica, né? E eu acho que todo mundo que já foi júnior ou ainda volta e meia, cometeu ou comete esse erro, né? Eu, às vezes, depois de 10 anos de carreira, eu às vezes cometo um pouquinho esse erro assim. Eu confesso que diminuiu bastante, principalmente porque eu fiquei consciente dessa questão, né? Mas eu sinto que às vezes eu cometo, assim, e é um negócio que eu sempre tento me regrar, né? Pra evitar. Porque a grande questão de aprender a pesquisar antes de perguntar não é questão de tipo assim, a gente não pode perguntar mais nada. Não, a gente pode. Mas eu acho que traz muito o ponto anterior de que, até da última tópico ali que eu acabei de falar, que é que as pessoas, elas geralmente estão muito ocupadas, sabe? Ocupadas, né? Não desocupadas. Estão sempre muito ocupadas. E isso gera um desgaste mental bem grande, tá? Então, o ponto é que aprender a pesquisar antes de perguntar tira um pouco do peso, né, das pessoas. Porque, querendo ou não, conversar com outra pessoa é mais uma tarefa no dia a dia, tá? E a gente tem que entender também que pessoas desenvolvedoras, elas muitas vezes são pessoas introvertidas, tá bom? Eu sou uma pessoa introvertida. Então, geralmente são pessoas que não gostam muito de conversar. Eu não sei como você é, mas eu já vi muita gente sendo introvertida. Muita gente que prefere, muitas vezes, botar um fone de ouvido, sentar ali na cadeira e escrever algum código. É mais feliz escrevendo um código do que muitas vezes conversando, sabe, tudo mais. Então, isso é bem comum, tá? Então, essa comunicação, às vezes ela pode ser um ponto falho, essa comunicação, no caso. Perguntar antes de pesquisar significa que muitas vezes você está delegando a responsabilidade de responder algo básico para uma pessoa, entende? Aquela pessoa já está fazendo outra coisa. Então, isso corre o certo risco de você receber uma resposta ríspida, entende? Ou pelo menos sarcástica, tá? Eu não estou dizendo que isso é legal, mas isso é real, tá? Principalmente pessoas que estão estressadas, que é bem comum aí no nosso meio de trabalho, né? Então, primeiro de tudo, cara, pesquisa antes de perguntar. Só vai lá, pesquisa. Não sei o que esse erro é. Um erro XYZ do TypeScript. Joga no Google e vê o que dá. Entende? Provavelmente vai ter um Stack Overflow lá, alguma coisa dizendo alguma coisa sobre, ou uma issue no GitHub. Alguma coisa vai ter. E você pesquisa. Se centraliza ali, sente um contexto. Às vezes a resposta está ali, a um Google de distância, a um ChatGPT de distância também. Ou às vezes pode não estar também, mas pelo menos você tentou, entende? Então, na hora que você perguntar de fato, assim, poxa, esse erro aqui eu não estou conseguindo avançar, você já viu esse erro? Passa também o contexto que você já tentou. Eu já tentei no Stack Overflow, dei uma olhada nesse link aqui também, e nada resolveu. Tu já conseguiu resolver esse problema? Então, cara,
é muito melhor dessa forma. Fica uma forma muito mais proativa. E outra, você se vende como uma pessoa que tenta, tá? Que tenta, que pesquisa, que é esforçada antes mesmo de delegar essa função de responder, de resolver o problema para outra pessoa, tá bom? Isso é bem importante. Indo aqui para o próximo tópico, ó, sempre demonstre respeito pelo próximo, indiferente do nível de experiência, tá bom? Cara, esse daqui é um tópico muito relevante e que eu, de certa forma, sofri bastante quando eu era mais júnior, porque a tendência é que tem uma hierarquia de pessoas, né? E infelizmente é bem comum a gente ver, por exemplo, desenvolvedoras, seniors, né? Que de certa forma não escutam o que um júnior fala, sabe? Ou até um trainee, que é um nível um pouquinho mais inicial que júnior, né? Então, geralmente essas pessoas são até ignoradas, assim, em um ambiente de trabalho, tá? E uma coisa que eu aprendi, de verdade, é que pessoas sempre têm algo a agregar, tá? Sempre. Não interessa se ela tem 10 anos de carreira ou 1 ano de carreira. Cada pessoa é um universo, tudo bem? Eu tenho algo a agregar na sua vida e você tem algo a agregar na minha vida, tá? É muito importante, eu acredito muito importante pensar dessa forma, porque a gente acaba evitando aquela falácia de que, eu conheço muito bem Angular, eu conheço muito bem JavaScript, eu conheço muito bem Java. Então, as pessoas que não conhecem ou que estão começando são pessoas ignorantes, são pessoas que não têm nada a dizer, elas só têm que receber informação de mim e de quem tem experiência como eu. Eu tenho que cortar ao máximo essa falácia, entende? Porque cada pessoa tem uma forma de pensar, entende? Eu já tive algumas oportunidades de realmente aprender na prática isso, porque algumas vezes eu já era sênior em um time que eu trabalhava, por exemplo, e às vezes eu estava um pouco travado em umas coisinhas assim, e eu realmente tive que pesquisar algumas coisas. E uma pessoa que, se eu não me engano, era júnior, ela chegou para mim e falou, tu pode fazer isso. E era a resposta, e funcionou, entendeu? Então eu já tinha essa consciência de que tinha que realmente tratar todo mundo como igual, mas naquele momento eu senti realmente um estralo na minha mente, tá ligado? Que tipo, cara, isso é muito real mesmo. Então, tipo assim, cada pessoa é um universo, entende? Então, deixe sempre de lado essa questão de hierarquia, tá? Se você é um dev sênior no time, se você é uma referência técnica, acabou de chegar um júnior, é claro que você também não tem que esperar que ele seja um gênio e tal, mas não espere que ele seja uma pessoa que não tem conhecimento, tá? Espere sempre o melhor da pessoa, tá? Ou pelo menos, claro, espere sempre o melhor, mas também faz com que a pessoa se sinta confortável o suficiente para propor soluções, tá? Então é muito importante isso. Próximo tópico, estude regularmente, mas sem exageros. Pois é, isso daí é um negócio que eu falhei muito quando eu tava começando, mas é muito mesmo, tá? Isso se dá muito porque eu, infelizmente, tenho um padrão workaholic, tá? E isso daqui, esse padrão, de certa forma, ele é meio visto como algo legal, né? Meio Peaky Blinders, né? Não sei se você já viu a série, eu gosto muito dessa série e é um esquema que o cara trabalhar demais e o cara vai ter sucesso e tal, mas tipo assim, não é assim que a banda toca, tá? Pra ser bem sincero. Na verdade, quando o cara trabalha demais, estuda demais, com exagero, a gente acaba se tornando uma pessoa muito estressada, tá? Uma pessoa que não consegue descansar, tá? Uma pessoa que não consegue desligar de tudo. E por um lado, claro que nem tudo é negativo, por um lado a gente vai se tornar uma pessoa muito inteligente, com muito conhecimento, admirada por muitas pessoas, porque afinal a gente tem muito conhecimento, a gente está sempre estudando, está sempre se atualizando, né? Só que o ponto negativo disso é justamente o que eu acabei de falar, o estresse, o desgaste, tá? A síndrome de burnout tá aí, tá? Ela inclusive começou a ser comentada, né? Faz aí uns 10, 15 anos, eu acredito, que eu já ouço sobre essa síndrome de burnout.
E ela principalmente é muito, muito presente, né, na área de tecnologia, né? Porque simplesmente a gente não consegue desligar, sabe? Não é como uma pessoa que trabalha com coisas físicas, né? Por exemplo, um engenheiro, um mestre de obras, que ele, apesar de ele trabalhar muito, né? Realmente essas pessoas trabalham muito, assim, eu admiro muito, assim, fisicamente, né? Elas têm que pensar também como organizar as coisas, como fazer. Só que um padrão que eu noto é que quando elas batem ali a hora de terminar o serviço no dia, elas param de pensar naquilo. É como se realmente elas se desligassem e voltassem só no dia seguinte, sabe? Mas a gente que trabalha com tecnologia, a gente não para, sabe? A gente sabe aquele meme assim, poxa, tava bloqueado com um bug no trabalho, fui tomar banho e descobri como resolver o bug. Entende? Tipo assim, cara, você tá tomando banho, você não tem que estar pensando em código, você não tem que estar pensando em como solucionar tal coisa, entende? Mas a gente pensa, entende? Então, se desligar do trabalho é essencial e estudar regularmente, mas sem exageros, é importante, tá? Mas a gente tem que sempre pensar que, tipo assim, beleza, eu tenho que ter uma rotina de estudos, eu não posso chegar atropelando o negócio e achar que tá tudo bem, sabe? E ignorar que eu tenho que ir pra academia, que eu tenho que sair com minha família, sair com os amigos, sabe? Ter um lazer. Então, estudar regularmente é essencial para continuar evoluindo, mas sem exageros, tá? Planeja aí umas horinhas aí no teu dia, nem que seja 1 hora, tá? Para estudar alguma coisa, sei lá, você tá aprendendo micro front-end com Angular. Planeja aí um cronograma aí para você sempre gastar aquele tempinho ali para evoluir alguma ideia, para ler um livro também, tá bom? Mas não atropele tudo, sabe? Com sede de chegar a um nível que você almeja mais rápido, sabe? Porque você vai pagar o preço da sua saúde, saúde mental e saúde física, tá bom? Então sempre tenha consciência disso, por favor. Beleza? Ó, o próximo aí é o clássico, né? Vou mostrar aqui, ó. Pratica exercícios físicos, né? Isso daqui é clássico, né? Mas é que ele é muito real, tá? Ele é muito real. Eu sempre fui uma pessoa que nunca gostei de academia, tá? E eu acredito que você, muitas outras pessoas também, que do seu trabalho, da sua vida pessoal, também detestem academia. E eu, pra ser sincero, eu não gosto de academia, tá? A academia é um negócio que o cara fica repetitivo e tal. Só que, como uma pessoa que eu já tenho certos problemas com ansiedade e tudo mais, então sempre me foi recomendado fazer academia, né? Então, o que eu tirei dessa experiência? Que, tá, beleza, eu posso não gostar de academia, mas a academia é essencial para minha vida. Então, o que eu posso fazer? Ir para academia, sabe? Mas não botar metas altas em relação a isso. O motivo de eu ir para academia é puramente para minha saúde mental e física. Eu não quero virar um bodybuilder, nem ficar super forte, entende? Ganhar massa muscular de forma exponencial. Eu só quero basicamente ser uma pessoa que tem uma tranquilidade, sente que o corpo está funcionando, sabe? Quando acorda bem, dorme bem, tudo isso conta, né? Controla a ansiedade. Às vezes a pessoa já tem tendência a ter depressão, alguma coisa assim. Então tudo isso são muitas coisas biológicas, tá? Não é só mental, tá? Então com exercício físico a gente consegue tirar aquela carga do corpo, sabe? Aquela energia acumulada que gera ansiedade, que gera estresse, tá? Então a gente consegue liberar também substâncias, né, químicas dentro do corpo, né? Afinal a gente é uma máquina química, né? É uma máquina biológica e química. Liberar coisas no corpo para que a gente consiga ficar tranquilo de uma forma automática, tá? A gente tem que ajudar o nosso corpo a trabalhar, tá? O corpo ele não é basicamente um negócio que se sustenta sozinho, sabe? Às vezes eu pensava muito assim que tipo, eu só tenho que ficar tranquilo, não tenho que me estressar e tal. Mas na verdade é que a questão de ficar tranquilo, se estressar, não é só a questão de ter estímulos, diminuir os estímulos estressantes, mas a questão de a gente
produzir, sabe, substâncias no nosso corpo que amenizam esse nível de estresse, tá? Então, por isso que, por exemplo, pessoas que têm um alto nível de estresse na rotina, né? Por exemplo, executivos, políticos, eu acredito, né? Políticos eu não tenho não posso falar muito sobre isso, mas pessoas que são têm uma rotina mais pesada, geralmente elas praticam bastante exercício por justamente tirar essa carga mental, sabe? Tirar esse estresse acumulado que essa carga cognitiva mental gera. Então a gente tem que fazer o nosso corpo trabalhar, sabe? E fazer ele funcionar. Outro também que a gente não foi feito para ficar parado, tá? Isso é muito importante, a gente não foi feito para ficar parado. Isso é realmente algo que eu entendi. Tipo, eu gosto muito de futebol, gosto muito de fazer alguns exercícios, né? Mas a academia eu nunca fui fã porque era um negócio meio repetitivo e eu também sou uma pessoa bem magra, né? E eu tenho um tipo de corpo assim que eu não ganho massa muscular, sabe? Eu basicamente sou uma pessoa magra e eu fico magro. Então eu sempre me senti um pouco incomodado com essa ideia, tá? Então eu praticamente comecei a aceitar a ideia de fazer exercício físico na academia, né? Por basicamente recomendação médica, sabe? Tipo assim, indo em consultas médicas, né? Foi recomendado que eu fizesse e tal, por XYZ motivos. E aí eu comecei a encarar essa realidade, tá? Então se você está se perguntando aí, academia, não precisa disso, talvez você precisa, tá? Eu sei que tem a questão do dinheiro e tudo mais, questão de verba, mas dá sempre também para procurar coisas do gênero, não necessariamente academia, mas, por exemplo, jogar futebol com frequência, outro esporte que você goste, vôlei, basquete, corrida também, correr no parque de graça, né, afinal. Dependendo de onde você mora, deve ter um parque próximo da sua casa, então dá para correr quase todo dia ali por um determinado período de tempo, bote na sua rotina e tudo isso vai funcionar muito bem, tá bom? Então é isso, tá? Cara, muito obrigado por ter visto esse vídeo, tá? Esse daqui é um vídeo mais teórico. Eu senti a necessidade de dar uma mudada aí no canal. Eu senti que por muitas vezes eu criei conteúdo extremamente técnico e não teve lá um grande engajamento. Eu fiquei um pouco triste, né? Fiquei um pouco bolado com isso, na verdade. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, deixe um comentário aqui embaixo, tá? Falando. Se você não tem nada para falar, só fala assim: Oi, Henrique, eu tô aqui. E eu vou saber que você tá aqui, tá? Porque eu acompanho todos os comentários. Eu sei exatamente quais são as pessoas que comentam e acompanham o trabalho aqui da Code, tá? E eu sou muito grato por vocês, tá bom? Então já deixa aí um oi, Henrique, eu tô aqui. Ou comenta o que você achou desse vídeo e tudo mais. Fica à vontade, tá bom? E se você gostou, né? Se você acha que agregou esse conteúdo na sua vida, achou legal, deixa um like também, tá? Por favor. Isso ajuda muito ao conteúdo ser espalhado aí por esse algoritmo do YouTube que às vezes passa um pouco a perna, né? Em mim, pelo menos em todos os YouTubers, que é um pouco difícil trabalhar com algoritmo, mas deixa um comentário, dá um like aí, já vai ajudar pra caramba. E também eu vou deixar aqui na parte do vídeo aqui, na esquerda e na direita, 2 videozinhos aqui do canal. Vou deixar um sobre o penúltimo vídeo que eu tive, que é sobre o Light Syntax ali. E também vou deixar sobre testes, tá bom? Que essa é uma abordagem, né? Essa é uma abordagem que eu acho bem massa aqui do canal, que eu gosto muito de testes unitários, integração e tudo mais. E a gente tá vindo com um novo curso aí, que é basicamente um lançamento de testes, tá bom? Então, aí eu quero falar muito sobre testes automatizados com Angular, com Cypress, com testes de integração, Jest, tudo que engloba aí um universo Angular, tá bom? Usar Emacs também. Então vai ser bem legal, inclusive esse curso ele já está em lista de espera, se você quiser botar um e-mail, ele vai estar no primeiro link aqui da descrição, tá bom? Então, vou colocar aqui 2 videozinhos de testes unitários e um da Light Syntax surgiu aí na última versão do Angular, beleza? Até mais.